falar sobre uma pergunta bastante frequente, que é sobre se o câncer de bexiga pode voltar. A verdade é que a resposta para essa pergunta é sim. O câncer de bexiga pode sim voltar mesmo após um tratamento adequado. Infelizmente, uma das principais características do tumor de bexiga é essa elevada taxa de recorrência, que pode chegar a alarmantes 80% em 5 anos, mesmo para os casos onde o tumor de bexiga é superficial, ou seja, aqueles tumores que não chegam a invadir a camada detrusora da bexiga. E esse elevado grau de recorrência, em parte, se explica pelo fato de que todas as células da bexiga são expostas a todos os fatores externos ou internos que levaram ao desenvolvimento daquele tumor que foi tratado inicialmente. Então, todo o urotélio da bexiga ele está sob risco de desenvolvimento de uma doença, de uma nova doença. Isso pode ser influenciado por fatores externos, como o tabagismo, por exemplo, e também por fatores internos, intrínsecos do paciente, fatores genéticos que têm características relacionadas à histologia do tumor. Então, vários são os fatores intrínsecos ou fatores relacionados à doença e ao paciente que influenciam nesse risco de recorrência. Entre eles, a gente destaca características como, por exemplo, a quantidade de lesões únicas têm menor chance de recorrência do que lesões múltiplas já ao diagnóstico. O tamanho das lesões maiores que 3 centímetros, por exemplo, colocam o paciente sob um risco maior de recorrência. Além disso, a presença de CIS associado, que é o carcinoma in situ, alguns fatores relacionados ao estadiamento, que é o grau de invasão do tumor na parede da bexiga. História prévia de recorrência também se relaciona a um maior risco de uma nova recorrência, e um dos principais fatores é o grau histológico do tumor. Quanto mais indiferenciado é o tumor, ou seja, os tumores de alto grau histológico têm uma característica de maior recorrência e progressão. Além disso, existem alguns fatores que são modificáveis, felizmente modificáveis, que estão relacionados à diminuição ou aumento do risco de recorrência. A gente sabe, por exemplo, e já foi assunto de outro vídeo, que a manutenção do hábito de fumar aumenta substancialmente o risco de recorrência do tumor de bexiga, mesmo após um tratamento adequado. Por isso, os pacientes devem ser encorajados a parar de fumar, mesmo após o diagnóstico de câncer de bexiga. A partir então da análise do somatório dessas características, todos os pacientes com câncer de bexiga são classificados quanto ao risco de recorrência e progressão dessa lesão. E eles são agrupados em pacientes que apresentam tumores de baixo risco, risco intermediário e risco elevado de recorrência. Essa classificação ela tem uma importância fundamental no segmento, porque ela vai determinar a forma com que esse paciente vai ser tratado e seguido para conseguir a cura da doença.